falar sobre esse assunto. Eu vou ter alguns conceitos que eu quero que vocês saibam. Então, em cima desses conceitos, eu vou fazer algumas perguntas, aí eu pedi que alguém me responda aí no chat, né? Quando a gente fala de regência, né, o que você tem que pensar em termos de regência, né? Essa palavra regência dá uma ideia meio de rei, né? Lembrou agora até no Game of Thrones tem o Jaime Lannister, né, que ele é conhecido como regicida, né? Quer dizer que Sida é um sufixo relacionado à morte, né, assassinato. É o cara que matou o rei, né? E a regência tem a ver com aquele que comanda, né? Com o maestro que rege a orquestra, né? Ele organiza, né? A questão da regência não é só no sentido o reinar, né? Ele tem a ver com organizar, né? E a regência, do ponto de vista gramatical, ela justamente tem a ver com a organização sintática de termos, né? E aí, dentro do material aí que eu passei para vocês no Google Sala de Aula, a gente vai falar um pouco ali de regência verbal e regência nominal, que é bem parecido, mas tem alguns conceitos que transpassam aí esses conteúdos. Acho que é importante a gente relembrar eles, né? De forma geral. Uma questão que é importante, cara, que você tem que, assim, você não pode esquecer quando você vê essa palavra aí do regência, essa ideia de organização e tal, é você lembrar da palavra transitividade, né? E aí a primeira pergunta que eu lanço aí para os poucos guerreiros aí que ainda estão segurando as pontas aí até o final do ano, continuando aí, vendo as lives e tal, né? Eu sei que tá todo mundo cansado pra caramba, todo mundo desgastado. E que massa aí que vocês ainda estão segurando a onda. Eu tenho certeza que vocês serão recompensados por isso, né? Com a vida, né? Não com notinha, né? Com um númerozinho. Alguém lembra, galera, assim, o que significa essa palavra transitividade, assim, do ponto de vista gramatical? Quando eu falo transitividade, quer dizer que existem dois tipos de verbo inicialmente, né? No sentido mais geral, né? A gente tem os verbos transitivos e os verbos intransitivos, né? E aí é isso que eu estou perguntando para vocês. Vocês lembram qual a diferença de um verbo transitivo de um verbo intransitivo? E aí, Alana? Alguém? Vou responder aí, se vocês não me responderem. O verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Quer dizer, ele é um verbo que ele é autossuficiente do ponto de vista semântico, né? E a questão semântica é muito importante, né? Nos estudos gramaticais, sintaxe, de forma geral, e na regência também. Tem uma outra questão aí que vai ser importante da gente pontuar, né? Então, o verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complementos, né? Ele está autossuficiente, sem problema, Alan. Vamos chegar assim e falar assim, ó. O professor chegou, né? Professor não, a Alana chegou, né? Reparar, a Alana chegou quer dizer que o verbo, né? O sujeito, a Alana, o predicado chegou. Esse verbo ele não precisa de complemento. Ele pode ter chegado de algum lugar e tal. Você pode usar um complemento que não é obrigatório, porque do ponto de vista semântico ele vai manter um sentido completo, vamos falar assim, né? Essa é a questão, o sentido completo. E aí a gente tem os verbos transitivos, né? Os verbos transitivos, como é o contrário do intransitivo, quer dizer que eles precisam de sentido. O sentido deles, eles não são autossuficientes do ponto de vista semântico. Eles precisam de complemento, né? Uma frase parecida aí, né? A Alana chegou. Se eu falar assim, a Alana vai
Ahn, aula. Se eu chegar, repara a mesma frase, né? A Alana chegou, ok. Se eu chegar e falar assim, a Alana vai, fica o sentido completo? Não, né? Obrigatoriamente, né? O verbo ir, né? Que é um verbo irregular, por isso que fica essa confusão de ir, de vai, vem, não sei o quê. Ele é um verbo que ele precisa de complemento, né? Quem vai, vai a algum lugar, ok? E essa é a grande questão dos verbos transitivos, né? Além deles serem, deles precisarem de uma complementação, né, do ponto de vista semântico, quer dizer, eles não são autossuficientes, né? Eles não seguram a onda sozinhos, precisam de termos aí para complementarem ele, né? Essa é a primeira grande questão do verbo transitivo. Aí existem uma divisão dentro dos verbos transitivos que vai estar relacionado com a necessidade ou não de preposição. Essa que é a questão, né? Então, se eu falar, né, a Lana vai à aula, aí eu não sei, esse A é craseado ou não? Estou em dúvida. Então, eu vou tirar a palavra aula e vou colocar uma palavra no masculino no lugar, né, de aula. Vamos colocar assim, a Alana vai hum, cinema, né, o cinema, palavra masculina. Eu vou falar a Alana vai o cinema, a Alana vai ao cinema. Não faz sentido, né? A Alana vai ao cinema. Repara, por que isso? Porque o verbo ir é um verbo transitivo, quer dizer, ele precisa de preposição, indireto, porque, né, ele precisa de complemento, quer dizer, indireto porque ele precisa de preposição. Né? Então, essas duas coisas você vai ter que resolver. Precisa de complemento, transitivo. Não precisa de transitivo. Ok. Se precisa de complemento, você vai ter que ver se há uma necessidade de preposição ou não. Precisa de preposição? Sim. Então, é um verbo transitivo indireto, como o exemplo que eu dei agora aí de ir ao cinema. Repare, se o verbo ele precisar de complemento e ele não precisar de preposição, quer dizer que ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, direto. Né? Esse complemento, sinônimo de complemento verbal, é uma palavra que a gente chama de objeto. Objeto é complemento verbal. Objeto direto é um complemento verbal sem preposição. Objeto indireto é um complemento verbal com preposição. Ok? Né? Se eu falar assim, eu amo café. O verbo amar, né, é um verbo transitivo, que ele precisa de complemento. Né? Se eu falar só eu amo, por mais que tenha um título de livro lindo do Mário de Andrade que chama Amar, verbo intransitivo. Que amar, na verdade, não é um verbo intransitivo, né? E ele fala amar verbo intransitivo, quer dizer, como se o amor fosse autossuficiente, né? Olha que massa. Lindo título, né? Quer dizer, o amor não precisa de complemento. Tá? Mas, gramaticalmente, né, amar é um verbo transitivo direto. Né? Então, eu amo café. Não precisa de preposição. Agora, se eu falar eu gosto, o verbo gostar, ele já precisa de preposição. Repara. Então, eu gosto de café. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, indireto, porque precisa de preposição, regido pela preposição de. No caso aí do ir, era regido pela preposição a, né? E vão ter diferentes preposições que vão ser obrigatórias de acordo com o verbo. Beleza? Estou sendo claro? Né? E também tem um último caso ali, que é um ou outro, que a gente chama de verbo transitivo direto e indireto. Né? Tipo o verbo emprestar. Né? Quem empresta, empresta alguma coisa a alguém. Né? Eu emprestei
dinheiro à minha irmã, né? Então, quem empresta alguma coisa a alguém, né? Então, esse alguma coisa é direto. E a alguém, aí precisa de preposição indireta. Então, é o mesmo verbo, ele precisa de dois complementos. O primeiro complemento é direto, o segundo é indireto, né? Ou vice-versa. Então, um verbo transitivo direto e indireto é um verbo com dois complementos, sendo que um precisa de preposição e o outro não. Mas são poucos casos, né? Fácil, né? A questão de transitividade verbal é só isso, galera. Não tem erro, assim, não tem dificuldade nenhuma, beleza? Aí, fácil, tranquilo. Qual que é a questão da regência verbal e da regência nominal, né? Depois eu vou entrar, vou falar da verbal primeiro. Mas a regência verbal, ela simplesmente vai trabalhar com os complementos, né? Dos verbos que sejam aí transitivos, mas a regência ela vai estudar a relação entre o verbo e o seu complemento, estudando aí as relações de necessidade ou não, por exemplo, de preposição, a partir das variações de significação do próprio verbo. Pô, como assim variações de significações? Como assim plurissignificação, né? Como assim ambiguidade, né? Como assim duplo, triplo sentido, né? Vamos pegar um verbo clássico, sempre é o primeiro que aparece nas listas de estudo de regência. Então, qual que é o negócio? Assim, eu queria que pelo menos vocês lendo um pouco, assim, né, assistindo o vídeo, quem for ver depois, né, e pelo que vocês estão me ouvindo agora, que vocês entendessem o que é regência, o que é transitividade. Porque gramática sempre tem esse problema de que, se você quiser realmente sacar tudo, você tem que entrar numa decoreba, assim, né? E não é o meu objetivo aqui, né? Não é o objetivo que o Exame Nacional do Ensino Médio vai te pedir, mas é o objetivo que vários concursos vão te pedir. E aí, caso você tiver nesse objetivo do concurso, cara, aí você tem que fazer exercício e ficar assistindo vídeo, vendo aula, ouvindo aula, fazendo lista de exercício, que aí você vai pegar os verbos que mais caem, né, para sacar como muda a regência do verbo de acordo com a significação. Lembra falando antes que a significação não é absoluta? Né? Gostar, né, amar, ir, igual a gente falou antes, ok. Mas tem alguns verbos que eles vão variar. Olha que viagem, né? Como o português é bem doido, né? Para não falar complicado, às vezes. Alguns verbos, eles vão mudar o sentido, que é o comum, né? Às vezes um mesmo verbo quer dizer várias coisas, e de acordo com essa mudança semântica, né? Sempre que vocês ouviram eu falando essa palavra semântica, eu estou falando de variação de sentido, né? Semântica de sentido, mesma coisa. Ela vai mudar o sentido. Então vamos pegar um verbo aspirar, por exemplo. Qual é o sentido de aspirar? Vou dar um exemplo aí, muito isento do o Aécio Neves. O Aécio Neves ele foi um candidato a presidente que a gente teve, e eu vou usar formular a frase assim: Aécio Neves aspirou ao cargo de presidente da República. Né? Ele quase ganhou da Dilma ali, foi um negócio bem em cima, né? 2014, sei lá. Por quê? Porque a palavra aspirar, ela pode significar desejar, né? Ela pode significar querer, né? Ela pode significar almejar, né? E quando a palavra aspirar é no sentido de desejar, querer, etc., ela está existindo ali no sentido de ser um verbo transitivo, indireto, regido pela preposição a. Beleza? Quando você usa a palavra aspirar no sentido de respirar, né, no sentido de absorver o cheiro, no sentido de sorver, aí não. Aí a palavra aspirar é um verbo transitivo, quer dizer, precisa de complemento, direto. Quer dizer, não precisa de preposição. Né? Se eu falar assim,
Aécio Neves aspirava o perfume das flores. Sacou? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele estava cheirando o perfume das flores. Ele estava simplesmente sentindo a fragrância. Repara? Então, quando há essa variação semântica, há uma mudança do ponto de vista gramatical. Essa que é a questão. E aí tem vários verbos, né? Vamos pegar um outro comum ali. Hoje eu estava conversando sobre o médico. Eu fui ontem com um amigo meu, eu falei assim, eu fui no ortopedista e ele foi muito legal. Aí ele falou assim, ele explicou tudo de forma muito paciente. Aí eu fiz uma brincadeira lá, que com a palavra paciência, que eu era paciente dele, não sei o quê, né? E aí eu pensei, não, eu vou falar de regência amanhã, e existe, por exemplo, a palavra assistir, né? Que é uma palavra que é muito comum de cair em prova, né? Quando a palavra assistir é no sentido de ajudar, né? No sentido que o médico te ajuda, que o médico cuida de você, né? Ele é um verbo transitivo direto, né? O médico assistiu aos doentes, né? Quer dizer, ele estava prestando uma assistência, né? Igual existe a profissão de assistente social, né? Quer dizer, está para ajudar as pessoas na sociedade. Repara a diferença. Agora, um verbo assistir que a gente mais usa de forma corriqueira, cotidiana, é o verbo assistir no sentido de ver. Né? Quando é o verbo assistir no sentido de ver, ele é um verbo transitivo indireto. A gente usa a preposição a. Assistimos ao jogo. Assistimos à aula. Por isso que o a é crasiado, né? Porque se é ao jogo no masculino, a mais o, ao. A mais a crasiado, né? Então assistimos à aula no sentido aí de ver, né? Tem alguns outros, né? Às vezes tem a palavra assistir no sentido de tipo assim, o respeito assiste a todos. Quer dizer que ele cabe a todos, né? E aí é no sentido... Mas aí são muito específicos, né? Os alunos do Instituto assistem em Três Corações. Ninguém fala isso, né? Mas existe uma variação do verbo assistir que é no sentido de morar, né? E aí é um verbo aí bem incomum, aí, vamos falar assim, né? Mas também aí se usa a preposição. Mas aí basicamente é isso. Aí tem listas, cara. Pô, querer, né? Querer pode ser no sentido de desejar, né? Queremos muito que a pandemia acabe, né? Aí você quer que você está desejando. Mas você pode falar a palavra querer no sentido de gostar, no sentido de estimar, no sentido de querer bem, né? E aí não, aí você vai falar assim, os professores querem aos alunos, querem muito aos alunos, querem bem aos alunos, né? Não é querer no sentido de que quer para eles, né? Ele quer no sentido de que eles querem que eles fiquem bem, né? No sentido de estimar, né? O primeiro querer que eu falei no sentido de desejar é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição, né? O segundo querer no sentido de querer bem, ele precisa de preposição. E aí vai ter uma série de verbos assim que vocês podem, né? Sei lá, responder, né? Você pode responder no sentido de responder uma pergunta, ou você pode responder no sentido de xingar, né? De ofender, né? Se for no sentido de pergunta, você vai usar aí um verbo transitivo, direto. Se for no sentido de xingar, indireto. E por aí vai, né? Preferir também é um verbo muito que cai muito a palavra preferir, porque o verbo preferir a gente fala muito assim, ó, prefiro português do que matemática.
né? É muito comum, né? Por isso que é um erro muito comum, por isso que cai muito em prova, né? O correto, né, a gente falar assim, prefiro português a matemática. Por quê? Porque o verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, o primeiro, prefiro português. Não tem preposição. Prefiro português. A matemática. O segundo tem a preposição a. Então, prefiro não sei o quê, do que não sei o quê, errado. Prefiro português a matemática. Está correto. Ok? Eu dei apenas alguns exemplos, galera, e eu queria que vocês abrissem os conteúdos aí, principalmente que é o do mundo português, eu acho que ele é mais resumidinha, assim, e dá para vocês entenderem aí um pouco melhor. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo na tela aí, galera? E aí a mesma coisa com a regência nominal. Qual a diferença da regência nominal? Aqui são vários exemplos aqui, ó, de regência nominal, né? A regência nominal, a diferença é que em vez de verbo, é nome. Como assim nome? Nome é substantivo, adjetivo e advérbio. A gente sabe que é substantivo, né, que nomeia as coisas, né, concreto, abstrato, né, e etc. A gente sabe que adjetivo dá característica, advérbio define circunstância. Então, uma série de nomes, né, substantivos, adjetivos e advérbios, eles precisam também de complementação que vão variar de acordo com o contexto ali, né? E aí, a questão do nível de complementação, né, de cada um vai ser a variação aí da regência nominal. Então, aí tem várias palavras. Essa lista de exercícios aqui, ó, vamos ver que tem 10 aqui de exercícios. Aqui. Ele vai fazer aí uma série de... Vocês estão conseguindo visualizar bem aí, galera? Será que preciso dar um zoom? Vamos ver essa primeira aí. Dá para ler? Vamos lá. Assinar a opção que apresenta a regência verbal incorreta de acordo com a norma culta da língua. Então, a regência verbal incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Os sertanejos aspiram a uma vida mais confortável, no sentido de desejar, né? A gente até viu esse exemplo aí, tá correto, né? A gente quer ir a incorreta. Vamos ver a B. Obedeceu rigorosamente ao horário de trabalho do corte de cana. Obedecer é um verbo transitivo indireto também. Rigorosamente não é o complemento, rigorosamente é um advérbio, né? Ele está colocando aí o modo, né, do como foi obedecido, né? O quanto foi obedecido. Né? Modo, intensidade, colocaria como modo. Mas ele obedeceu ao horário. Se está o ao aqui, correto. O rapaz presenciou o trabalho dos canavieiros, né? O verbo aí, presenciar, verbo transitivo direto, né? Não é presenciar ao trabalho, correto também. O fazendeiro, letra D, agrediu-lhe sem necessidade. Olha que viagem. Vocês acham que quem agride, agride alguém ou agride alguém? Quem agride, agride alguém. Né? O verbo agredir, ele é um verbo transitivo direto. O lhe, sempre você vê esse lhe aqui, é legal fazer exercício, porque parece as coisas que você não falou, né? Ele funciona como objeto indireto. Você vê, agrediu-o, aí objeto direto, agrediu-a, objeto direto, ok, artigo. Agora, por quê? O lhe, ele quer dizer a ele. Então, o fazendeiro agrediu a ele sem necessidade. Isso é uma preposição, né, junto aí com um pronome pessoal do caso reto, aí, né, na primeira conjugação. Então, na terceira conjugação. Então, tá errado já a letra D. Então, a resposta correta, que no caso é a resposta errada, né, seria a letra D, mas vamos ver a última aí para ter
certeza. Ao assinar o contrato, o usineiro visou apenas ao lucro, né? Deve ter, vamos ver aqui, o verbo visar, sempre tem aqui, ó. O verbo visar, ó, no sentido de uma coisa que está vista, né? Ou a comissária visou o nosso passaporte, né? Quer dizer que ela deu um ok, né? Tipo, deu um visto. Ele é um verbo transitivo direto. No sentido de mirar, o atirador virou o alvo também. E no sentido de desejar, é um verbo transitivo indireto regido pela preposição a. Aqui, ela está no sentido de desejar. O usineiro visou ao lucro. Como a gente viu ali agora, é um verbo transitivo indireto. Galera, deu para sacar qual que é a onda da transitividade verbal? Né? Qual a diferença do transitivo, do transitivo direto, do transitivo indireto, para as questões de regência? O principal que você tem que sacar é isso aí. Deixa eu ver aqui se mais alguma legal. Tem daí picar. Eu uso até que completa, né? Olha lá, o aspiro sempre cai. O aspiro é um dos mais recorrentes, isso que eu gosto de usar esse exemplo. Os encargos. São todos. É isso aí, galera. Eu vou ficar fazendo exercício, não. Eu vou pedir o seguinte: quem tiver. A gente já está encaminhando para o fim. Quem tiver alguma dúvida em alguma dessas questões aqui da lista de exercícios para estudos, vocês podem me perguntar, beleza? E a lista de exercícios do Google Forms, né, também já está no Google Sala de Aula. Vocês podem mandar como comentário e aí nossa próxima live, se tiver alguma dúvida, eu respondo vocês, beleza? Mas a lógica é essa. Enquanto você estiver fazendo, cara, consulte a transitividade, né, pelo material de estudo, que é o ideal é que na medida que você vai usando, aí você fala, pô, assistir, como é que é, qual que é qual, e aí você vai lembrando na medida que você vai usando, né? É lógico que se você pegar uma lista aí gigante de regência, você não vai decorar tudo, né? E a ideia nem é essa. Né? Eu acho que a ideia é que você saiba diferenciar o que é verbo transitivo, o que é verbo intransitivo, o que é transitivo direto, o que é indireto, o que é preposição, né? E entenda que o estudo da regência é isso. E aí, na medida que você for fazendo exercício, você vai aí aprendendo mais, né? E aí você vai ver que no uso cotidiano, muitas vezes a gente usa de forma inadequada. É claro que quando você está falando, não importa, né? Você está comunicando, tá beleza. Só que quando você está escrevendo a norma culta, você precisa escrever, dependendo da situação comunicativa dentro da qual você está inserido, você precisa usar a norma culta, e é legal que a gente domine isso. A linguagem não precisa ser utilizada de forma correta, entre aspas, o tempo inteiro, até porque o correto seria o adequado na situação de comunicação. Né? A variação linguística, a sociolinguística explica isso para a gente muito bem. Né? Só que existem situações comunicativas que a norma culta é exigida, então é legal que a gente saiba fazer isso. Concurso público cobra isso não é à toa, porque o grande baluarte defensor, né, da norma padrão é o Estado. Né? E em todos os seus usos aí, vamos falar assim, oficiais, a gente precisa usar a norma culta, por isso que é importante que para um cara que for entrar funcionalismo público, né, ou para o militarismo, ou seja lá o que for, que ele tenha um domínio ali bom, né, razoavelmente bom, né, ou ótimo, ou sei lá o que, da norma culta. Ok? Acho que é isso. Eu ia fazer uma recapitulação do que a gente viu na última aula, mas eu acho que está bem explicado aí a questão do tropicalismo, né, do Caetano, do Tom Zé, né, do Gil, da poesia marginal, da poesia visual, do concretismo. E aí que a coisa tem o nosso vídeo também. E reforço, né, galera? Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem. Tem gente que está mandando mensagem aí sempre no WhatsApp. Pode continuar mandando, não tem problema nenhum. Caso eu não responder algum dia aí também e passar um tempo, manda de novo, que às vezes eu deixo para responder depois e acabo esquecendo também e tal. Eu acho que é isso, cara, por hoje.
Sim. Eu acho que o principal dessa matéria não é a teoria, né? O que eu podia estender mais a aula é falar de vários verbos e fazer mais exercícios, né? Eu queria fazer se a gente estivesse presencialmente, dar um tempo para vocês fazerem junto e tal. Mas como aí não é o nosso caso, meu objetivo é explicar esses conceitos principais, que vocês tentem entender esses conceitos e fazer isso aí em casa, e a partir disso, caso tiver alguma dúvida, vocês conversem comigo. Ok? Galera, ficou alguma dúvida? Deu para pegar? Tá de boa. Caso ficar alguma dúvida, pode me mandar no chat aí, pode me mandar no WhatsApp também. A gente vai conversando depois. Beleza? Lembrando, então, que semana que vem é o simulado, então a gente não vai ter live na outra semana. Vai ter uma live aí de recapitulação, né? Não só das duas listas de exercícios que eu passei, mas eu vou fazer uma revisão geral de vários conteúdos aí que a gente viu durante o ano, para caso tenha ficado alguma dúvida, vocês possam esclarecer também. Depois já começa aí debate, sarau, etc. A gente já está terminando um ano, né? Um ano difícil, um ano complicado aí pela pandemia, mas acho que a gente está conseguindo fazer um trabalho legal aí na medida obviamente, do nosso possível. Beleza? Agradeço aí, desde já, a presença de todos. Queria desejar para todo mundo aí bom final de semana, juízo, fique em casa, tudo de bom. Se precisar de mais alguma coisa, me chamem aí, que a gente vai conversando. Beleza? Acessem os conteúdos aí no Google Sala de Aula de Teoria, façam a lista de exercícios, façam a redação semana que vem. Tem o simulado, então tem bastante coisa para vocês fazerem aí. Beleza? Um abraço aí, bom final de semana e até mais. Um abraço. Valeu, é nóis.